O pastor João Flávio Martinez, presidente do CACP, tem feito vários vídeos contra os reformadores protestantes. Algo muito estranho para alguém que se diz ser protestante. Isso demonstra que ele não conhece muito bem o que é reforma protestante e seus efeitos sobre a Europa. Também fica demonstrado seu pouco conhecimento sobre a Bíblia e doutrinas fundamentais. As doutrinas, chamadas doutrinas da graça, faz com que ele fique irado, mas deveria servir como um baluarte, como uma alegria e um gozo em seu coração, como foram nos homens do século XVI, XVII e XVIII. Mas ao contrário, ele luta constantemente contra a reforma protestante. Ele cita o livro O Unitário, que nada mais é que um romance histórico. Sendo assim, um livro não muito confiável quando vamos falar sobre história da igreja. Mas mesmo assim, ele o cita com grande alegria e satisfação, achando assim que tem uma fonte primária na sua mão e nada mais é que um romance histórico. Isto é muito lamentável para uma pessoa que se diz ser um apologista cristão. O livre-arbítrio, de maneira alguma, coloca em descrédito a soberania de Deus, ao contrário do calvinismo determinante, que faz a soberania de Deus uma tirania opressora. Enfim, existem inúmeros argumentos para continuar rebatendo essas lorotas calvinistas, mas esse povo são extremamente sectários, são seguidores de homens, discípulos, não de Cristo, mas são discípulos de Calvino. Abomino Lutero, detesto Calvino. Amaldiçoo todos os hereges, não quero ter nada em comum com eles, porque não falam nem ouvem retamente, e não possuem a única regra da fé verdadeira, proposta pela Igreja una, santa, católica e apostólica. Essa é parte da profissão de fé de São Pedro Canísio, grande apóstolo da Contra-Reforma. Nós já falamos sobre Lutero, hoje vamos falar sobre Calvino. For nearly 30 years, he labored here in Geneva, firstly establishing a church that adhered to the morality of the Bible, and then for the advancement of the Reformation throughout Europe. His life as a public leader was not faultless, nor were his doctrines free from error, but he was instrumental
in advancing truths that were of special importance and maintaining the principles of Protestantism against the errors of Rome. Sometimes you can learn a lot about someone by what their enemies say about them at their death. Pope Pius IV said of John Calvin, "The strength of that heretic Calvin consisted in this, that money never had the slightest charm for him. If I had such servants, my dominion would extend from sea to sea." Seja bem-vindo a este canal, me chamo Marcos Lopes, este é o canal Resistência Apologética. Um texto das Escrituras diz o seguinte em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 6, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então nós vemos aqui um texto falando sobre armas espirituais, né? Que as nossas armas não são carnais, mas destrói argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A palavra aqui está dizendo sobre as questões do conhecimento da Bíblia, ou seja, o conhecimento de Deus. Se levantam muitos hoje no século 21 para querer desacreditar as argumentações bíblicas. Nesse vídeo nós estaremos tratando sobre os espantalhos católicos e também arminianos, sobre a questão de Miguel de Servetos e Calvino, né? E o que as seitas declaram sobre este momento histórico que aconteceu ali em Genebra, ok? No início da Reforma Protestante. Vivemos uma era, senhores e senhoras, onde você não pode confiar em quase nada, né? Tanto é que você vê uma revista super interessante como essa daqui, dizendo que nós vivemos na era da mentira, certo? Que nunca se mentiu tanto como se mente hoje, no século 21. Você pega livros seculares, livros didáticos, como este aqui, por exemplo, né? A Terra Global, Brasil e Geral, uma história geral e do Brasil. Você tem aqui uma declaração sobre a Reforma Protestante. Você tem aqui na página 160, você tem aqui uma declaração que é interessante dentro daquilo que nós estamos trazendo para os senhores. Diz aqui sobre a Reforma Calvinista, página 160 deste livro didático aqui. Diz de 541 a 560, Calvino governou a cidade de Suíça, Genebra, submetendo seus moradores a um governo que mesclava política e religião. Entre as atitudes condenadas pelo calvinismo estava o jogo, o culto às imagens de santos, as danças e o uso de roupas luxuosas e joias. Quem descumprisse as normas ou se rebelasse contra a doutrina era duramente punido. Alguns chegaram a ser condenados à morte, como o médico Miguel de Serveto, que foi queimado vivo por negar o pecado original.
Temos aqui então uma mistura de verdades e mentiras, né? Nós temos aqui dizendo que Calvino governou a cidade de Suíça, de Genebra, de 1541 a 1560. Calvino não governou. Quem governou foi o Pequeno Conselho e o Conselho dos 200. Foram governos, certo, que em dados momentos respeitavam a igreja cristã, em dados momentos não respeitavam a igreja protestante. Tá? Eram formados por libertinos, pessoas que não tinham nenhum tipo de comprometimento com a verdade bíblica. Então, são fake news, tá? Históricos, dizendo que Calvino governou. E aqui que eram condenadas pelo calvinismo, o jogo, cultos de imagem, quem descumprisse era duramente punido, certo? Quem olha aqui pensa que então, a partir do momento que você leu tudo aqui, o contexto, que Calvino era um ditador em Genebra, tá? O que não é verdade. Calvino nem cidadão genebrino ele era. Essa que é a verdade. Ele foi conquistar a sua cidadania no final da sua vida. Então temos aqui mais um fake news. Existia punições, é verdade, dentro de Genebra. Algumas realmente se excederam, tá? Mas nada de envolvimento com o que nós vamos ver aí nesses 2 vídeos que nós trataremos sobre os espantalhos que são realizados aí pelos católicos romanos e pelos apologistas e também por alguns também defensores do arminianismo. Bem, nós vimos na introdução deste vídeo uma declaração de um canal católico romano onde eles amam bastante, né, pessoal? Os reformadores, né? Lutero e John Calvino, né? Dá para perceber pelas declarações aí, né? Depois nós vimos em seguida uma declaração do Papa Pio VI falando sobre John Calvino, que ele gostaria, olha só que contradição, né? Ele gostaria de ter aí pelo menos aí uns calvinos aí para poder governar de mar a mar o seu reino, porque já que Calvino não era desonesto, não tinha amor pelo dinheiro, ele gostaria de pessoas assim. E depois, por último, nós vemos uma declaração de um arminiano declarando que os monergistas são sectários e não são discípulos de Cristo, mas são discípulos de Calvino. Então são esses espantalhos que nós escutamos aí pelas redes sociais, tá bom? Evidentemente que não são todos os arminianos que pensam assim e nem todo católico romano, né, compartilha também as ideias de São Pedro Canísio, né? Aquele santo católico que era conhecido como o martelo dos hereges, que é citado ali no começo do vídeo por aquele canal católico. Embora que ele, né, e muitos católicos gostariam de mandar assim para a fogueira, né, se pudessem, os protestantes, como fizeram de fato inúmeras vezes na França e outras regiões, tá bom? Porém, mesmo que o Concílio Vaticano II tenha mudado sua postura em lidar com os protestantes, a verdade é que existe dentro do catolicismo uma ala de católicos, né, que não concordam com o Concílio Vaticano II, que acha que o Concílio Vaticano II é uma heresia, tá? Porque a igreja tem que ser firme, punho firme ainda contra os hereges, ok? Então eles não seguem os pensamentos do Vaticano II, que se tornou mais ecumênico, tal, como a mentalidade aí também de muitos protestantes, né? Se tornaram meio que ecumênicos, tal, infelizmente. Nesta introdução, eu só queria ilustrar que entre o ódio e o amor, na verdade, existem muitas declarações que não correspondem à verdade histórica e teológica dos protestantes, tá bom? Então é bom assim, sempre frisar essas coisas para a pessoa entender um pouquinho essas questões. Eu também vou deixar aqui embaixo na sinopse ou no final do vídeo os vídeos também que tratam sobre essa questão que tem por título Miguel Serveto, Calvino e Estado, né, desconstruindo mitos sobre os reformadores protestantes. Tá? É uma série muito interessante, tanto para católicos como para arminianos, para não religiosos, para observar o que aconteceu de fato sobre essa questão lá em Genebra, naquele período, sobre Miguel de Serveto. Interessante que, embora por muitos sites, livros
e escritos de apologetas católicos haja muita inverdade sobre o reformador João Calvino, nós não vemos os defensores do catolicismo, por exemplo, tecerem críticas a São Tomás de Aquino, tá bom? Então, nós temos aí várias declarações, né, de São Tomás de Aquino, que é considerado aí o maior teólogo, ele e Agostinho, como os grandes teólogos da Igreja Católica Romana. E quando nós começamos a ver documentos da Igreja Católica, né, como, por exemplo, a questão da justificação da Inquisição. Você sabe que São Tomás de Aquino teceu uma teologia se os hereges deveriam ou não ser tolerados. Então você pega aqui, por exemplo, aqui documentos da Igreja Cristã, página 218 a seguir, você vê algumas declarações tenebrosas aqui, né? Se aqueles que voltam da heresia devem ser recebidos de novo na igreja. Se a pessoa se arrependesse e abandonasse a heresia, que segundo eles o que era heresia para a Igreja Católica era ser um protestante, por exemplo. Então se você se arrependesse, então você era libertado da pena de morte, conforme a página 220, que os hereges então eles eram condenados à pena de morte, conforme a Suma Teológica 2, que 11, artigo 3, o trato com os hereges. Então, se você dá uma surfada, né, pela internet, tá, você vai perceber, e também pelo YouTube, que você vai ver vários vídeos condenando, né, veemente, tanto por arminianos como por católicos, a questão de João Calvino e Serveto, dizendo até que foi João Calvino que realmente lacrou ali, condenou a fogueira, foi ele que determinou a Miguel de Serveto ir para a fogueira. Porém, quando você observa pelas redes sociais, você não vê vídeos tanto de arminianos como de católicos condenando essa teologia de Tomás de Aquino. Interessante isso daí, né? Bastante interessante e bastante triste de ver também, né? Então eu tenho essa série que eu disse para vocês aí, temos essa série de 2 vídeos que tem por título Miguel de Serveto, Calvino e Estado, né, que você vai achar aqui neste canal, tá? Que é os mitos sobre os reformadores protestantes, que eu deixarei aí na sinopse deste vídeo, onde apresentamos as falácias que são perpetuadas tanto nos escritos dos católicos, como infelizmente também em livros dos arminianos, né? Há inúmeros escritos que circulam pela internet de uma maneira falaciosa sobre a questão de Calvino e Miguel de Serveto, porém vimos como o governo, né, através desses vídeos que eu citei, vimos que foi o governo de Genebra, na ocasião